Ótimo. Então, como é praxe de todo encontro religioso, vamos invocar o Espírito Santo nesse final de semana que a gente está meditando a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, sobre os discípulos e Maria Santíssima reunidos. Nós sabemos que eles estavam reunidos no cenáculo a portas fechadas, com medo, inseguros. E essa realidade também é a nossa, para assumirmos a missão de catequista. Às vezes a gente fica inseguro, não sabe por onde caminhar. A catequese é sempre uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com a formação de novos cristãos. Então, aquilo que ele fará daqui para frente tem participação minha, então eu sou responsável pela conduta cristã daquela criança, ou daquele jovem, daquele adulto que está sob a nossa tutela na catequese. Então é muito importante que todos nós tenhamos a confiança de que quem age em nós é o Espírito Santo. E aí a gente vence o medo, vence a insegurança, as incertezas, porque a gente não sabe o que será daqui para frente a vida daquele cristão. Até aqui nos ajudou o Senhor, nos deu o ensinamento, o conteúdo, e a gente passa. Daqui para frente é o Espírito Santo e ele e a vida da comunidade. Que a gente possa viver assim, confiando a nossa vida, o nosso ministério catequético nas mãos do Senhor e da ação do seu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Mitsue. Eu? Uma pequena oração introdutória. Então vamos pedir a Deus, né, e ao Espírito Santo que nos ilumine, nos dê uma tarde proveitosa, que possamos estar sempre na presença de Deus e pedir a Ele que esteja junto com cada um de nós, em todas as coisas que fazemos, em todos os lugares, que podemos testemunhar a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos com o Fernando estudando o Diretório para a Catequese, que é um planejamento mundial, é definido na Santa Sé, e tem como base a realidade catequética do mundo inteiro. Todavia, na praxis, aqui na ponta, lá na comunidade São Pedro, na comunidade São Judas, na comunidade São Bento, Santa Clara, Santa Rita, São João, etc. Nas diversas comunidades da nossa paróquia, aqui da Matriz, como que a gente pode traduzir aquilo que a gente leu, refletiu e levar para a prática? Aplicar isso nos encontros. É isso que a gente vai tentar fazer agora. Então, o que a gente propõe é uma catequese mistagógica. Fernando tem falado disso o tempo todo. Uma catequese que parte da experiência
do sagrado e da vida cotidiana. Então, a gente vai levar isso em consideração no nosso planejamento, né? No nosso planejamento paroquial e depois no nosso plano de encontro. Daqui a pouco vai gravar. O que a gente está vendo nessa imagem? Por favor, olhem bem para a imagem. O que você está vendo? Muito bem. Crianças, né, em roda, brincando de roda. Tem mais? Não mexe na tela, não. Na hora que for escrever, escreve normalmente, né? Lembrando que você, para falar, tem que abrir o microfone, tá bom, gente? Tem que abrir o microfone aqui, né, Leandro? Então, a Nilce Crianças escreveu, né? reunidas ao redor de uma mesa, com pão, vinho, alegres. Crianças, né, dando as mãos, compartilhando uma mesa com pão, vinho, né, outras Ótimo. mesas em união. O que mais a gente está vendo aí, gente? Por favor, participem, tá? Porque é muito importante a análise dessa imagem. Quem está nessa imagem? Parece Jesus ali de verde, ó, roupa verde. Ah, tá, desculpa. Quem está nessa imagem aí? Jesus de verde, Jesus, de verde. instruindo as crianças, né? As compartilhando. crianças. E quem mais está nessa foto? Tem um pai, Tem um pai, tem uma mãe, tem uma uma mãe. filha. A gente vê crianças e adultos reunidos, né, ao redor dessa mesa aí, Isso aí. felizes. Está em formato de escola? Não, está num formato de Não. roda, de partilha, né? Uhum. Todos de mãos Dadas. dadas. Então não tem ninguém desunido, né? Não tem ninguém fora dessa roda, né? O que mais? O que está no centro? O pão, o vinho, né? A uva, Aham. Uma mesa. vai ser compartilhado, né? Como se fosse uma ceia. O pão partilhado como se fosse uma ceia. E tem O uma vinho, mesa, né? o cálice, né? A mesa, Mesa, tem flores. Isso. o cálice, Então, olha, o vinho. a gente está olhando para pessoas unidas em torno de uma mesa. Aonde que a gente vê isso? Em casa, Na igreja. Exatamente, a gente vê isso em todas as realidades aonde nós somos chamados a testemunhar a nossa fé. Em casa, igreja, família, na igreja, lembrando que o encontro passado, o Fernando deixou bem claro que a gente faz a experiência mistagógica de tudo aquilo que a gente reflete na liturgia, vocês se lembram disso? Né? Então, olha como que é importante a gente levar em consideração esta realidade, né? Que tudo aquilo que a gente vive, experimenta, está relacionado com a liturgia. A liturgia da vida e a liturgia, né, da palavra e da Eucaristia. Olha que bonito isso, né? Nós vivermos uma catequese integrada e integradora. Uma catequese que
não só parte da experiência, mas exercita a experiência. Então, aquilo que a gente celebra na missa, a gente vive em casa, com a família. Veja que não tem ninguém aqui paramentado, está todo mundo feliz, olhando uns para os outros. Então, isso que é a catequese que a gente quer viver, né? Essa que é a catequese que a gente quer experimentar. Uma catequese que parte da realidade, que vive a experiência mistagógica com Cristo, mas também que volta para a realidade, volta para casa, volta para a família, e ali testemunha essa realidade, né? E o centro da nossa formação catequética deve se focar na participação da Eucaristia. Sem dúvida, o centro e a vida da nossa Igreja Católica Apostólica Romana é a Eucaristia. Semana passada, como bem disse a Mitsue, o Rodrigo, de novo, deu um encontro focando nessa área, né? Que a Eucaristia é o centro, fonte, enfim, é a vida da Igreja Católica. Então, a gente celebra, vive, é servidor, é ministro por causa da Eucaristia e para a Eucaristia. A gente se alimenta da Eucaristia, se fortalece da Eucaristia para o quê? Ser Eucaristia para os outros, no mundo, né? No nosso trabalho, na nossa casa. O que é ser Eucaristia? É testemunhar o amor ágape, o amor que se doa. É Jesus se dando no Calvário, né? A Eucaristia é o pão repartido, é o seu sangue derramado. Então, veja, são essas realidades todas que Deus nos provoca a viver na Eucaristia e que, assim, nessa mesma realidade, a gente exercita na vida e no dia a dia. Olha que bonito. Então, para nós prepararmos o encontro, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Que coisas são essas? Então, eu vou disponibilizar isso, mas é bom anotar, porque quando a gente anota, a gente faz o exercício de fixar esse conteúdo, né, no cérebro. Quem fala aqui é professor, então a gente sabe como que é isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter sempre presente é um planejamento paroquial, né? Então, a coordenação paroquial ela tem que ter um planejamento, né? Um planejamento das ações e dos conteúdos que a catequese por idade, ou melhor, que a catequese durante o ano, salvaguardando as idades, irá trabalhar. Então, a comunidade São Judas Tadeu não vai organizar um conteúdo próprio a detrimento, quer dizer, sem levar em consideração aquilo que a catequese paroquial determina. Então, a gente, nesse espírito de unidade, trabalha o mesmo conteúdo, né? É claro que a gente tem que ser sensível à realidade da comunidade. Então, por exemplo, vamos dizer que no planejamento paroquial, para a catequese, o conteúdo a ser tratado no mês de maio é Maria, obviamente. Mas você também trabalha a família. Nós temos o Dia Internacional da Família, né? Geralmente no dia 15 de maio. Nós temos o matrimônio, que você pode tratar o mês de maio como o mês das noivas, né? Você pode tratar o mês da consagração religiosa, trabalhando Santa Rita de Cássia, porque foi uma mulher que, mesmo se doando, ela, então, deseja ardentemente se consagrar a Deus, então você pode trabalhar. Então, vamos dizer que a coordenação paroquial, em comum acordo, definiu esses temas para o mês de maio. Maria, família, casamento, matrimônio, né? Porque tem aí a questão das noivas e tudo mais, e consagração, né? Através do exemplo de Santa Rita de Cássia. Mas, dentro dessa ideia que a Mitsue e sua equipe planejou,
ela pode, o catequista lá da comunidade Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, que tem Maria como sua padroeira, eles podem, por exemplo, pegar, na hora de trabalhar Maria, eles trabalham focando em Nossa Senhora de Fátima. E a comunidade Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora Aparecida, no mês de maio, vai trabalhar a realidade de Maria a partir de qual realidade? De Nossa Senhora Aparecida. Então você é sensível à realidade da comunidade, mas tendo presente o planejamento paroquial, né? Então não quer dizer que o conteúdo é enrijecido, né? Igual livro didático. Não, a gente tem que vencer essa utilização de livro didático, né? A gente tem que ter o conteúdo para trabalhar como norte e ter um material, claro, para poder nos nortear na preparação do encontro, mas a gente tem que ser sensível à realidade da comunidade. Então, se a comunidade vai trabalhar Maria e ela tem um padroeiro Maria, por que não trabalhar Maria a partir da realidade do seu padroeiro? Enfim. Outra coisa que a gente tem que ter presente na hora de preparar o encontro é que a gente está vivendo uma experiência de catequese em saída. Olha esse termo em saída, né? Inclusive é o tema da paróquia nesse ano, né? Uma igreja, povo de Deus, em saída samaritana. Foi o tema que o Conselho Paroquial, em assembleia no final do ano passado, definiu. Então, nós somos uma igreja, povo de Deus, ministerial, em saída. O que é uma catequese em saída? Uma catequese que, a partir da igreja, o que a gente tem na igreja? Doutrina, valores, Jesus, Maria, os santos, que tem os apóstolos, que tem as Sagradas Escrituras, né, que tem a religiosidade popular, as diversas formas de orar. Então, a gente tendo presente essa igreja, com toda essa estrutura, que a gente, a partir dessa igreja, a gente olhe para fora. Então, é olhar para fora, é iluminar o mundo a partir dessa realidade. Olha que interessante, né? É claro, se a gente for fixar os nossos encontros na doutrina somente, a gente não toca a realidade, porque a doutrina por si só, ela não se basta, ela precisa ser atualizada, né? Ela precisa ser interpretada. A criança não sabe quando você fala assim, não matarás. A criança sabe que não matar, mas quais são as situações que a gente mata no dia a dia? Então, existem várias coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de passar o catecismo da Igreja Católica, por exemplo, né? Enfim, nós temos os valores que são fundamentais, né? O amor, a caridade, né? Nós temos a fraternidade, a equidade, né? Então, tudo isso. Depois, ter presente que a gente tem que vencer o legalismo. Sair de uma catequese moralista. Isso pode, isso não pode. Ah, é pecado você fazer isso. Como a gente pode falar numa catequese legalista, numa sociedade pós-moderna tão conflituosa? Então, a gente tem que iluminar. Nós vamos falar sobre isso, né? Só dizer pode, não pode, fica muito vazio, né? Uma lista de pecados, como existia antigamente. Aí, na hora que a gente ia confessar, a gente olhava para aquela listinha e falava assim, eu pequei contra isso, contra isso, contra isso, contra isso. Né? Então, a gente tem que vencer essa catequese legalista, essa catequese que parte da doutrina somente e da regra, sem atualizá-la e vivenciá-la. Outra coisa é acolher a realidade, entender a realidade, julgar a realidade a partir de Jesus e iluminar essa mesma realidade. No fim das contas, a gente tem que ser empático. O que é isso, né?
acolher a realidade da criança, olhar o entorno da sua comunidade, olhar a sua sociedade em torno, né? Como que a gente faz para entender? Primeiro é simplesmente olhar, né? Tem gente que não olha no seu entorno. Ele põe uma viseira aqui, ó, ele só olha para frente. E ele só faz aquilo que lhe manda. Ele não tem a capacidade e autonomia de fazer esse movimento, de abrir os horizontes. Ah, me mandaram fazer isso, então eu só faço isso. Mesmo que isso me faça matar. Mas é porque eu sou bem mandado, então eu só faço isso. Entenderam o que a gente não pode fazer? A gente tem que abrir o olhar, né? Alargar os horizontes. E como que a gente faz isso? Se debruçando sobre a realidade, procurando conversar com as pessoas, saindo de casa. Tem catequista que é muito pragmático, né? Ele é de casa para a igreja, de igreja para casa. Ele não visita a praça do bairro, ele não visita seus vizinhos, ele não sabe o que acontece na realidade do seu bairro. Então, na hora dele tratar, por exemplo, a doutrina social da igreja lá para a Crisma, ele vai falar muito teoricamente e vai esquecer de levar em prática que o pobre está ali na praça, que tem gente caída ali na beira da rua. Então, o que é uma catequese mistagógica que parte da realidade? É uma catequese que o catequista faz uma leitura da sua realidade. Conhece a sua realidade. E, acima de tudo, conhece a realidade da criança que está vindo participar dessa catequese, né? Por isso, a gente fala muito disso lá na escola, que o professor deve conhecer a realidade do seu aluno, e também o catequista deve conhecer a realidade do seu catequizando, né? Porque como que você trabalha a família naquele modelo tradicional, por exemplo, Jesus, Maria e José, se a família do seu catequizando é José, José e Jesus? Como que você trabalha família tradicional se a família do rapaz são 2 homens e uma criança? E essa realidade vai chegar, se já não chegou. Então, a gente tem que estar preparado e entender o movimento da sociedade e saber o que a igreja diz sobre essa realidade e iluminar a ação catequética a partir desta realidade. Iluminar com o quê? É o julgar. É o julgar a partir de Jesus Cristo. Então, eu uso óculos desde os 5 anos. Então, eu olho o mundo sem óculos, tudo embaçado, né? Então, quando eu coloco óculos, julgar, as lentes de Jesus, tudo se clareia, tudo se ilumina. Então, o que é colocar as lentes de Jesus na nossa forma de julgar? É se perguntar o que Jesus diria sobre essa realidade. Quando Jesus se deparou com pessoas pecadoras, o que ele fez? Ele condenou ou ele disse, vá, não peques mais, você está curado, a tua fé te salvou? O que ele fez? Ele condenou, falou, não, vai para o fogo do inferno. Não, se você faz isso, o capetinha está lá com a espadinha te esperando para te cutucar. Foi isso que Jesus fez? Então, veja, julgar a realidade a partir de Jesus. E aí se perguntar, o que Jesus diria sobre isso? E aí, gente, as Sagradas Escrituras vai te dar um banho, né, de ensinamentos de como Jesus pensou essas realidades. Por exemplo, correção fraterna. Uma pessoa que pecou, que errou, o que a gente faz? Sai fofocando sobre ela aí na rua? Uma pessoa errou na comunidade. Aí você fala assim, não concordo com o que essa pessoa fez. Aí você chega para outro colega de comunidade e fala assim, olha, eu acho que fulano tramou mesmo, aquilo foi um erro dele. Você acha isso certo? O que Jesus ensinou?
Mateus 13. Se teu irmão pecar contra ti, vá, chama-o em particular e corrige-o. Não foi o que Jesus ensinou? E por que a gente tema, por exemplo, em fazer esse tipo de comportamento? Em julgar a partir do nosso pensamento, a partir dos nossos preconceitos, ou daquilo que a gente acha que é a realidade. Por que a gente não coloca a lente de Jesus para julgar a realidade? Por que é tão difícil ser catequista de Cristo e não catequista da Maria, do Antônio, do José, da Fernanda, da Mitsue, etc.? Porque a gente não quer colocar essa lente que, de vez julgar e condenar, julga e ilumina, porque é o que Jesus fazia. Então, é o próximo passo. Então, a gente entende a realidade, se debruça sobre ela, procura saber a realidade, julga a partir de Jesus Cristo, sobre a ótica de Jesus Cristo, e aí, então, a gente ilumina essa realidade. A gente não joga no fogo do inferno ou nas trevas, como a gente costuma dizer. A gente é empático, a gente se coloca no lugar do outro. O que fez a pessoa chegar e tomar aquela decisão? Por exemplo, nesse caso da correção fraterna, que é um tema que a gente tem que tratar nas nossas catequeses. Por que eu não me pergunto, por que a pessoa agiu daquela forma? Qual é a construção familiar dessa pessoa que fez ele tomar essa decisão? O que está por trás? O que ele vivenciou que fez ele tomar essa decisão? Veja que a gente está sendo católicos muito imediatistas. A gente tem perdido essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ser empático. E o que é ser misericordioso? Veja, o Papa Francisco promoveu um ano inteiro da misericórdia, e a palavra misericórdia na Bíblia tem dois verbos, Hesed, e tem também a palavra Rahamim, né? Hesed é uma misericórdia mais voltada para a justiça, né? Mas a palavra Rahamim, que está na matriz dos momentos em que Jesus utiliza a palavra, ela significa se colocar no coração do outro. O que é ser misericordioso? É se colocar no coração do outro. Entender o que lá está se passando. Sentir as dores do outro e misericordiar. Olha o verbo misericordiar, né? Então, por exemplo, no tema da correção fraterna, seria isso. Na verdade, a gente já faz isso, gente. A gente só está recordando. Eu acredito que a maioria dos catequistas aqui já realizam essa tese. Muito bem. Então, a metodologia para um bom encontro é a seguinte. Definido o tema, então nós vamos planejar o ver, o julgar e o agir. Essa metodologia é de quem? É do Rodrigo? Não, é da igreja. Todo documento da igreja, documentos bases da igreja, da CNBB, documentos da campanha da fraternidade, todos os projetos da igreja, eles têm essa metodologia. E essa metodologia, ela é muito eficaz. E se nós passarmos a adotar ela na condução da nossa catequese, nós vamos ser muito felizes, porque a gente consegue tratar do tema, atualizando o tema e definindo ações estratégicas para sanar o problema ou viver aquela realidade que a gente está propondo, né? Então, o ver, né? Então, é apresentar o tema. Primeira coisa, está lá, né? No seu plano de encontro, né? Plano de encontro do dia 22 de maio de 2021. Tema. Aí você vai, então, definir o tema. Aí vamos colocar que o tema Alguém dá uma ideia de um tema aí de catequese? Amor
aos idosos. Põe aí, amor aos idosos. Então, esse é o tema do nosso encontro. Vamos trabalhar lá no dia 25 de julho, melhor dizendo. 25 de julho, por ali, perto da festa de São Cristóvão, é o dia dos avós, não é? Então, a gente, mais ou menos naquele período ali, a gente trabalha essa temática dos idosos. Então, qual é o tema de hoje, crianças? É o amor aos idosos. Vamos falar sobre isso. Daí você, antes ainda de fazer uma oração inicial, você vai fazer uma acolhida a partir de uma pergunta. Quem aqui tem vovô, tem vovó? Quer dizer, você vai suscitar já uma introdução ao tema para que a criança já parta do princípio que a oração está dentro desse tema. Então você pergunta, quem aqui tem vovô, tem vovó? Né? E aí você vai ouvir as crianças e você vai introduzindo o tema na vida dessa criança, né? Nesse encontro. E aí você faz uma aproximação com o tema. Por exemplo, vocês sabiam que Jesus também teve um vovô e uma vovó? Quem foram os avós de Jesus? Quem se lembra aí? Ana. Isso. Santana e São Joaquim. Né? Então, quer dizer, da onde que a gente tira isso? Das Sagradas Escrituras ou da tradição? É importante a gente saber, mas na hora do encontro não precisa falar, né? Mas é importante saber que é a tradição que trouxe essa informação até nós, né? Então, olha, falar o tema do encontro, acolher a criança ou o jovem, adolescente, a partir de uma pergunta dentro do tema. Aproximar com o tema. Aproximar quem? Você, Jesus e a criança. Eu também tenho uma avó. A minha avó chama tal. Então você aproxima a criança de você e você dela e da realidade dela. Né? Ou não, eu já perdi meus avós, meu vovô já morreu, minha vovó já morreu. Então, quer dizer, você cria empatia, encanto, aproximação. Daí, então, você parte para uma oração inicial. Daí, então, a partir dessa realidade, você reza. Para que você já pede a Jesus, ou a Maria, ou ao Espírito Santo, que ajude você a viver esse encontro e também a iluminar essa temática. A gente costuma usar a oração inicial para calar a boca, vocês já viram? A criançada está empolvorada, aquela barulheira na sala do encontro, aí você vai e fala assim, Ave Maria, cheia de graça, aí a criançada vai calar a boca e reza. A oração não pode ser um cala-boca. Oração, ela tem que levar a gente para uma prática de fé profunda e sobre o tema. Veja que hoje, no nosso encontro, eu fiz uma provocação de nós entendermos do que nós iríamos tratar. Eu invoquei o Espírito Santo, a Mitsue fez uma oração, nós já estávamos todos dentro dessa temática, e aí concluímos a nossa oração inicial. Então, esse é o nosso ver, né? Então, a pessoa viu, né? Apresentou o tema. O que mais a gente pode fazer como uma aproximação do tema? Hoje nós vamos falar dos idosos nos asilos. Hoje, a sociedade tem descartado os seus idosos. Aí você pode perguntar, você já viu algum idoso na televisão que mora num asilo? Então, você pode aprofundar esse tema com uma causa social, por exemplo. O descarte dos idosos por parte das famílias e dos filhos. A falta de paciência dos filhos para com os pais. Você já viu um idoso que repete demais? Eu já vi, porque a senilidade, quer dizer, a velhice, vai deixando a gente um pouco esquecido. Então, a gente, às vezes, fica contando a mesma história. E, às vezes, a gente perde a paciência. Né? Então, também é uma forma de aproximar o tema. Como que a gente julga essa realidade, então? A gente julga a partir do texto bíblico. Primeiro, a gente, então, introduz o texto que você vai pesquisar.
Alguém se lembra de algum texto bíblico sobre esse tema dos idosos? Abra o microfone e fala para nós. Ninguém? Ninguém lembra um texto sobre idosos? Catequistas, por favor, não me matem de vergonha. Provérbios 16:31 diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Olha que texto bonito. Salmo 37, versículo 25 diz o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. O que esse texto pode iluminar a nossa reflexão? Vai depender do que você quer tratar no seu encontro. Salmo 90, né, tão cantado, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, a velhice é sinal de sabedoria. Salmo 92 diz o seguinte: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Quer dizer, não é porque é velho que deixou de prestar. Olha que interessante. Até os velhos e a velhice também será fonte de frutos viçosos e verdejantes. Isaías 46, estamos só no Antigo Testamento, né? Diz assim: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Olha que bonito. Deus dizendo: eu estou com os idosos, eu cuido dos idosos. Então, são realidades que a gente pode trabalhar. Enfim, estes são textos do Antigo Testamento. Mas, por exemplo, Lucas também traz, né? Lucas 2:32. Falando daquela viúva que vai fazer a oferta, né? No templo, e ela coloca tudo aquilo que ela tinha, né? Então a gente pode tratar essa temática também da velhice nos evangelhos, né? A gente pode tratar, por exemplo, com São Paulo dizendo: combati o bom combate, guardei a fé, né? Então veja, a vida no final dela a gente pode iluminar. Veja que a Bíblia tem textos bíblicos que vão nos ajudar a nortear a reflexão a partir daquilo que eu tenho como meta. Então, se eu quero trabalhar a valorização do idoso, eu tenho um texto bíblico. Se eu quero trabalhar como Deus ampara os idosos, eu tenho um texto bíblico. Se eu quero trabalhar a importância dos idosos na definição, no julgamento das ações da família ou da comunidade, eu tenho um texto bíblico. Então, quer dizer, o julgar tem que ser a partir de um texto bíblico. Depois você passa para o essencial. Passar o essencial é não passar o todo, tá? Às vezes a gente sabe tudo sobre idosos. A gente tem lá lê um TCC sobre os idosos na contemporaneidade, né? Aí tem todos os fundamentos sociais, humanos, psicológicos da fase, né, idosa, e aí a gente quer, num encontro de catequese, passar tudo. Não, não é essa a intenção. A gente tem que passar o essencial,
e deixar que Deus e o Espírito Santo vá reverberando esse tema durante a semana. Né? E como que eu provoco a conversa sobre o tema? É sempre através de uma pergunta. Então, na hora de eu planejar o meu julgar, eu tenho que pensar uma pergunta. E essa pergunta vai partir daquilo que você traz como proposta. Então, eu falei várias ideias, né? Valorização do idoso, o idoso como sábio, o idoso que é descartado pela sociedade. Então, tem um texto bíblico para cada realidade. Então, você pode fazer uma pergunta que vai nortear a reflexão, né, dessa temática. Então, é muito importante que os nossos encontros tenham sempre perguntas. E tempo para que as crianças possam se manifestar. Não só as crianças, ou os adolescentes. Né? Um bom encontro de catequese dura 45, uma hora. Né? Desses 45, uma hora, 30 minutos você fala e os outros 30 é tempo para que as crianças possam falar. Para que eles possam construir junto com você e fechar esse conteúdo. Né? E o agir? Qual é o agir? Então, a gente já fez o ver, já julgamos e vamos partir para o agir. O que seria um agir, né, nessa temática do idoso? Alguém tem alguma ideia? Pedir para que as crianças sejam carinhosos com seus avós, com seus pais, né? Saber ouvir, respeitar, pedir os pais que levam eles no asilo para fazer uma visita, para eles poderem conhecer. Isso. Eu acho que agora você chegou num gesto concreto, né? É sair do campo da teoria, do pedido, e ir ao encontro do tema, né? Então, agir é ir, né? É um verbo em ação. Então, eu vou visitar um idoso, por exemplo. Né? Eu vou visitar o idoso, meu vizinho, que é viúva, mora sozinha, tantos anos, não tem família, eu vou lá visitar ela. Vamos fazer uma oração na casa dela? O encontro da semana que vem, eu vou tentar conversar com ela. Claro, isso quando a pandemia acabar, né? Vamos tentar fazer um encontro lá na casa daquela senhora? Olha que catequese mistagógica, que parte do mistério, a partir de uma reflexão embasada nas Sagradas Escrituras, mas que toca a realidade. Gente, eu preciso falar de idoso e ter um idoso. Eu preciso falar dos problemas da realidade dos idosos na sociedade, mas eu tenho que mostrar, a criança ela é muito mais visual do que auditiva. Ela precisa ver aquela realidade acontecendo. E não pode ser, e a gente tem que vencer. Vou dar a palavra, por favor. Nós estamos falando de idoso. Eu tive um encontro com minhas crianças com uma senhora idosa. Foi maravilhoso. Ela, no entanto, está na calçada aqui do lado de fora, ouvindo as coisas. Ela estava doente e estava com dificuldade financeira. Eu fiz um encontro com as crianças e combinamos de cada um levar alguma coisa, uma fruta, um biscoitinho, dentro do que eles poderiam levar da casa deles. E foi maravilhoso. No caminho, a gente tem um bosque, perto onde que é a catequese. As crianças ainda cataram florzinha e levaram para ela. Aí lá na casa dela, nós oferecemos a ela as florzinhas e as frutas, o pacotinho de biscoito, leite, que conseguimos carregar. E depois, a felicidade dela, fizemos oração, lemos, cantamos, ela ficou maravilhada. Foi maravilhoso, uma experiência para eles e para nós e até mesmo para a idosa. É gratificante mesmo isso. Olha que maravilha. Elisete, seu nome é?
Parabéns, Elisete, pela sua catequese. Quer dizer, ela é vivencial. Ela sai do campo da teoria, ela parte e vai para a prática. Ela vai realizar essa ação. E aqui você trabalhou inúmeros conteúdos. Vamos analisar aqui, né? Você analisou a questão do idoso, claro, mas você analisou a pobreza, que é um contexto social. Você fez a criança olhar para o seu redor. Você tratou doutrina social da igreja. Você tratou as virtudes teologais, a caridade. Você tratou a aproximação, empatia, fazer com que a criança se aproxime dos idosos e não repita o comportamento da sociedade de hoje em dia, que exclui e joga os seus idosos na periferia. Olha quanto conteúdo você tratou sem falar que estava tratando. Você saiu lá da sua sala de catequese e falou assim, olha, gente, as virtudes teologais são... E uma delas é a caridade. Então, nós vamos fazer a experiência de caridade. Cada um faz uma doação. Não, você não precisou falar isso. Você foi lá na prática e praticou a virtude teologal da caridade. Olha que bonito. Isso é catequese mistagógica. Isso é catequese vivencial. É uma catequese que parte da realidade, reflete, julga e ilumina essa mesma realidade. Parabéns. Alguém mais tem algum exemplo de como a gente atuar, né, nessa questão dos idosos, como gesto concreto? Eu tenho também outros sobre os idosos com gestos, mas só que assim, não com criança, somente comigo e a idosa. Uhum. Eu pode sou ir na catequese de adulto, por exemplo. Por que não? Eu sou cuidadora de uma idosa, ela tem 67 anos. Então, eu vou para lá todas as noites fazer companhia para ela. Aí ela é muito carente, muito sensível, está passando por sérios problemas de saúde, e eu sou mais uma companhia mesmo, que eu não tenho enfermagem. Aí, quando chega na hora de eu colocar os últimos remédios e coloco ela na cama, eu falo que ela é a minha menina. Aí eu deito ela, ajeito ela e sento na beira da cama. E ali nós vamos conversando. Coisas do passado dela para relembrar. Assim, tudo que der para a gente conversar até ela dormir. Aí, uma noite dessas, ela falou assim comigo. Ela me chama de Deinha. Ô, Deia, você não sabe como que você está me ensinando a viver. Ela é 11 anos mais velha do que eu e falou isso, sabe? E isso, assim, me comoveu. Porque ela falou assim, você me dá, assim, tanta paz, tanta segurança. E é tão bom quando você senta aqui na cama que a gente fala de alguma coisa, que a gente comenta alguma coisa, e vai distraindo ela das coisas pesadas, dos problemas dela, sabe? E é sempre assim, eu dou muita atenção. Bastante atenção mesmo. Deixa ela falar o que ela quer. Quando ela quer chorar, eu abro mão do choro dela. Não, pode chorar. A gente tem que expor as nossas sensibilidades, né? A gente não bloqueia ninguém que está feliz, nem bloqueia ninguém que está querendo chorar. Eu acho que tudo tem que acontecer para depois você reerguer. Eu passei por isso também com uma idosa. E você pode, também no seu encontro de catequese, não trazer um idoso, mas trazer um cuidador de idosos. E você, a partir da sua experiência, falar qual é a sua atividade. E como a criança também pode reproduzir lá em casa com o seu vovô, com a sua vovó, né, ou o adolescente com o seu vô e com a sua avó, né, essas práticas de cuidado. Então, por exemplo, você pode tratar que o idoso ele é repetitivo, que a gente tem que ter paciência. E isso só mesmo quem lida na prática que sabe. Porque quem visita o vovô e a vovó 1 hora do final de semana para ir lá comer e ir embora dormir, ele não tem tempo para ouvir e saber que esse idoso ele é repetitivo. Isso é verdade. E nem o tanto que é a sensibilidade deles, né? Uhum. Então veja como que esse tema ele é necessário, urgente e fundamental para a gente tratar na nossa catequese, né? E a gente definiu uma estratégia de ver, julgar e agir. E aí, então,
né? Depois que você definiu a sua estratégia, você então faz a sua oração final. Qual oração final? Não só um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não, pelo amor de Deus. Faça uma oração espontânea, né? A partir daquela realidade, né? Não é que o Pai Nosso e a Ave Maria não é suficiente, né? É uma oração linda e importante da nossa igreja, mas ele precisa ser contextualizado. Então, por exemplo, quando a gente pede do nosso Pai Nosso, vamos agora rezar o Pai Nosso. E quando a gente pede lá, seja feita a vossa vontade, que seja feita a vontade de Deus na vida dos nossos idosos. Então você pega a oração do Pai Nosso e atualiza no tema e fecha o seu encontro com chave de ouro. Então você viu a realidade, iluminou a partir de Jesus, definiu um gesto concreto e rezou essa realidade. O que é isso? Sacramento. Presença real de Jesus na sua catequese. Ele se manifestou do início ao fim. Desde a introdução ao tema, quando você sonhou tratar aquele tema, até quando você concluiu com uma oração que vai reverberar na vida daquela criança aquela semana e, por que não, a vida toda, porque ela vai ter um contato mistagógico com Deus a partir dos idosos. Olha que bonito. Difícil viver isso, gente? Não, Difícil preparar um encontro assim? não. Muito bom. Muito bom preparar um encontro assim, que a gente, né, traz luz para as crianças e para a gente. Vocês acham muito utópico? Não parece cair. Meu Deus, sim. Aí, deve ter sido um dia. Você está falando, eu não estou ouvindo. Rodrigo, parece que caiu, não estou te ouvindo. A conexão caiu aqui. Não caiu, não. Mas eu não estou ouvindo ele falar. Não está dando para ouvir falar nada, não. Deve ter caído. Pois é, eu também não estou ouvindo. É isso que eu percebi também. Ele deve ter esbarrado em algum. Na verdade, a tela também sumiu. Sumiu a tela, sumiu tudo. Ele deve ter esbarrado em alguma coisa lá. Rodrigo, cadê você? Rodrigo, cadê você? Está mudo. Vamos aguardar um minutinho, ele deve voltar. Vocês não estão escutando, né? Agora estamos ouvindo. Chegou ele novamente. Eu já falei tanto tempo que estava com o microfone mudo. Onde eu parei? Na verdade, quando você tirou a tela, você parou de falar. Entendi. Sumiu. Então, gente, veja como que a gente pode tratar esse tema com bastante qualidade e trazendo, né, para nós essa reflexão na prática, né? E eu estava dando um exemplo aqui, enquanto eu estava falando para o microfone mudo, que a gente pode, inclusive, tratar o tema dos idosos num jogo de baralho. E essa criança, além dela vai estar aproximando, amando seus idosos, ela vai estar aprendendo, por exemplo, matemática.
Tem oportunidade melhor de você aprender a contar do que jogando burro, por exemplo? Né? Maior e menor, qual é o número maior? Qual é o número menor? Você trabalha cores. Ó, o naipe é vermelho para uma criança pequena. E tem gente mais paciente para ensinar a gente a jogar baralho do que idoso? Não tem. Não. Nem professor é tão paciente. Então você está fazendo um encontro na prática e realizando aquilo que Jesus pediu. Ô, Rodrigo, Oi, Mitsue. eu acho também importante a gente ressaltar aí nessa preparação do encontro a ambientação, né? A gente fala muito com o pessoal, né, a respeito da ambientação. Então, assim, de acordo com o tema, né, a gente não coloca as crianças em círculo, a gente senta muito no chão. E aí, na hora que a criança chega, ela já começa a perceber a respeito de que é aquele encontro naquele dia. Então, a gente usa as cores litúrgicas de acordo com o encontro, né? Se a gente for falar do Espírito Santo, a gente já coloca alguma coisa. E também, assim, a respeito de dinâmicas que a gente faz com as crianças, de jogos, né? Você está falando do joguinho aí, um joguinho que tem a ver com o encontro, porque também, de acordo com a idade, a criança não gosta só de ficar ouvindo, e elas gostam de interagir umas com as outras, né? Aí a gente faz muita colagem, muito recorte. Então, essas coisas, sim, porque, na verdade, o padre, ele falou para a gente que ele nem queria caderno. Então, a gente até tem um caderninho das crianças para a gente, assim, registrar alguma coisa. Mas a gente faz os encontros, mas é mais, assim, nessa coisa de conversa, de dinâmica, né? Para a gente poder atingir o objetivo do tema daquele dia. E a ambientação é muito importante, né? Musiquinha a respeito do tema, né? Quer dizer, do avô. Tem musiquinha de vovô e de vovó, né? Que a gente pode cantar, que fala de carinho, que fala de amor. Então, assim, quando a gente for preparar, a gente ser bem criativo, para que a criança não canse, para que ela queira voltar na outra semana, né? Essa coisa do avô e da avó. Pode fazer um cartãozinho para dar para o vovô, mas para a vovó, se ele tiver vovô e vovó. Né? Então, umas coisas assim, mais dinâmicas, para que a criança possa gostar, né? De estar lá com a gente. E não só fazer o cartão para o vovô para a vovó. Se ele não tem um vovô e a vovó, ele adota um vovô e uma vovó, um vizinho, uma pessoa idosa, etc. Um idoso, né? Isso. Isso mesmo. Eu até falei durante o momento que eu estava com o microfone mudo, se a gente acha muito difícil fazer esse tipo de catequese mistagógica, né, que parte da realidade para a vivência, né? A reflexão, a vivência e a iluminação do mundo, né? Porque a gente ainda tem usado muito papel. Realmente o padre Mariós tem razão. A gente ainda tem usado muito papel para fazer catequese, né? E a gente tem que vencer, né, essa realidade de escola para ser um momento de encontro com Jesus e os seus durante a catequese. Então, por exemplo, esse encontro que a gente planejou aqui, né, sobre os idosos, a não ser no contato com a palavra de Deus, a gente não usou papel em momento nenhum. Vocês perceberam? Nós fizemos um encontro de 1 hora, falando sobre um tema interessante, necessário, teológico, inclusive, e a gente não usou papel, né? Então, não estou dizendo que não deva usar o papel. Claro que se você achar no seu planejamento que tem que ter, você vai usar. Mas é muito importante você ir além do papel, né? Vencer a tentação de ficar preso ao conteúdo. Vamos partir para a experiência. Por exemplo, vamos falar do livro do Gênesis, da criação. Como que eu falo que Deus criou tudo e viu que era bom dentro de uma sala de 4 paredes? Por que eu não vou para a praça, onde tem árvores, flores, né? Então, quer dizer, eu vou falar da criação de Deus, que Deus criou tudo olhando para o céu, né? Porque Deus criou tudo a partir de si mesmo. Olha que céu lindo, mesmo que esteja nublado, né? Por que está nublado? Porque virá a chuva, pela chuva vem a graça, pela chuva vem
o fruto, né, das plantas, água é vida. Então você consegue, a partir da realidade, fazer um encontro mistagógico com Jesus e a realidade daquela criança. Então, como que eu falo, por exemplo, do perdão? Fazendo uma prática de perdão, né? Há um probleminha que aconteceu, você pede desculpa, você provoca um encontro, né? Se entre os adultos a gente tem que fazer isso, imagina entre as crianças, né? Apesar que as crianças esquecem as coisas com muita facilidade, a gente que não esquece, a gente que fica guardando no coração essas coisas, né? Ô, Rodrigo, eu gostaria de fazer uma colocação. Por favor. Mediante o que você disse, eu vou tentar aqui, que eu estou com um carrinho com a minha neném falando. Mas o que você veio falar, eu acho que é valioso, porque hoje a gente tem que ir além do papel, a gente tem que ir na prática, buscar a prática. E como o Fernando disse no último encontro, é a partir do exemplo de como está, né, a sua vida, é que eu acredito que você vai conseguir transparecer todo esse trabalho, né? Então, isso é muito importante, a gente passar o exemplo e colocar as crianças para poder falar, né, no seu dia a dia, como que é, uma forma de buscar também saber como que tem sido o dia a dia da criança, né? Perfeito, perfeito. E sabe uma coisa que a gente também tem que se preocupar ou se atentar na hora de provocar esse diálogo? É conhecer a realidade, porque quando você lança uma pergunta, sem saber o terreno que você está jogando essa pergunta, você pode correr o risco de, mais do que catequizar, descatequizar. Porque pode vir que venha uma resposta constrangedora que vai te deixar em apuros. Então, por isso que lá no início da nossa formação, eu falei que a gente precisa conhecer a realidade dos nossos catequizandos. Para que quando você lança uma pergunta, por exemplo, como é a sua família? Né? Então, a gente falou lá do caso dos 2 homens. Né? Então, se uma criança fala assim, eu tenho 2 pais, e aí você fica impactada com aquela realidade, você não sabia disso. Então, isso te pega de surpresa, aquilo pode te colocar em maus lençóis. Então, é muito importante que você, na hora de lançar essa pergunta, que você esteja preparada para isso, né? Conhecendo a realidade. Então, realmente, e acima de tudo, né, tem uma preocupação que a criança, ela olha mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Então, por exemplo, se você tem, né, no caso desse caso de 2 pais ou 2 mães indiferentes, vamos dizer que você tem algum tipo de preconceito, né? Então, isso não pode ficar expresso na sua fala, né? Porque a criança vai sentir isso de você. Então, é muito importante que você estude a realidade para que, quando for confrontado por essa realidade, porque as crianças perguntam, você esteja preparado para responder. Mais alguma participação, gente? Por favor. Estou gostando da conversa. Algum tema que vocês acham muito difícil de preparar o encontro? Como que a gente pode trabalhar o tema do Espírito Santo na prática? Como que seria o agir do encontro sobre o Espírito Santo? O que vem aí? Vamos fazer uma tempestade de ideias. A gente fala muito isso. Tempestade de ideias. Qual seria o agir sobre o encontro, sobre a temática de Pentecostes e o Espírito Santo? Não precisem brigar, um de cada vez. Com música, explicando os 7 dons do Espírito Santo, fazendo cartaz, né? Fazendo um momento de descontração com a criança. Beleza, isso está no ver e no julgar. Eu quero saber o agir. Como que a gente poderia
na prática, vivenciar o Espírito Santo. É isso que eu tô... Como que você vai ofertar para a criança uma prática de experimentar o Espírito Santo? Fazer um momento de oração, de meditação, né? Criar um ambiente, assim, a criança refletir, tirar uns temas. O que você colocou ontem na igreja de Santa Rita de Cássia, que foi tão bonito. É amar na prática, né? A amabilidade é um fruto do Espírito Santo, né? Foi o que eu falei lá, né? Então, você provocar isso. Como você se torna uma pessoa amável? Né? Então, você pode dar ideias, né? Lá na escola, com a sua professora, né? Como que você pode se tornar uma pessoa amável? Quer dizer, o que é uma pessoa amável? Pessoa que as pessoas te amam. Né? A amabilidade é gerar nas pessoas amor por você. É isso que quer dizer amabilidade. Né? Então, você ser amável é ser uma pessoa passível de ser amado. Né? Então, o que você tem que fazer? Ser bom, ser caridoso, ser uma pessoa que ajuda as pessoas a se levantar, não rir, não cometer bullying. Olha quanta coisa que você pode tratar lá, como agir, sobre a temática do Espírito Santo. Por quê? Porque ser assim é fruto do Espírito Santo. Olha que interessante. Então, você sai daquela questão do cenáculo, né? Claro, rezar é importante, louvar é importante, ótimo, parabéns, tem que ser isso também. Mas os discípulos saíram do cenáculo e foram evangelizar, né? Falando na sua língua materna e escutados na língua materna de quem os ouvia. O diálogo também é uma proposta do Espírito Santo, olha que interessante. Então a gente pode promover o diálogo. Como? A igreja no Brasil esse ano provocou a gente a dialogar com o diverso, né? Com os nossos irmãos evangélicos, de outras religiões. A gente pode promover uma roda de conversa. E isso é a ação do Espírito Santo, né? Onde as pessoas partilham a vida sem a pretensão de se fazer convencer. Ela só quer se fazer conhecer e não se fazer convencer. Né? Ela não quer convencer ninguém. Dialogar é uma prática do Espírito Santo. Dom de línguas. Olha que bonito. Sobre um outro tema, sobre o tema da morte. Como que seria o agir no tema da morte? Você vai tratar finados, Mitsue. Qual que é o agir de finados? Não é se jogar na frente de um caminhão, pelo amor de Deus. Me pegou para Cristo. Logo o tema da morte. Logo o tema da morte. Tão viva. É isso. O Padre Marcelo tem uma frase interessante. É isso. Saudade sim, tristeza não, né? Vida não. É isso aí. Eu acho que a gente deve levar a criança a entender e valorizar a vida, né? Porque morrer, todo mundo vai morrer um dia. E é a certeza que a gente tem. E, na verdade, as crianças encaram a morte muito melhor do que os adultos. É verdade. E muito melhor. Então, na verdade, assim, é ir por esse lado mesmo. Vamos celebrar a vida, vamos viver bem, vamos fazer da melhor maneira possível, para que na hora que chegar a nossa hora, a gente esteja preparado para viver, né, junto lá com Jesus Cristo lá no céu. Vamos fazer aqui. Lourdinha, como você trataria o agir no tema do finados? Não escutei direito. Finaliza aí, só o começo que eu escutei. Como que você trataria o agir, né? Você faria uma proposta de agir, de gesto concreto sobre esse tema de finados? Tá mudo o seu microfone, tá, Lourdinha? O finalzinho não consegui entender. Qual seria o gesto concreto do seu encontro sobre finados, sobre morte? O que você pediria às suas crianças para fazerem, para que elas reverberem, quer dizer,
Continue pensando nesse tema durante a semana. Ajuda aí, gente. Tá difícil essa. Vou pedir ajuda aos adversários aí. Explicando, né, que Jesus criou o homem, a mulher, nos deu a vida para que possamos vivê-la bem aqui na terra e que um dia todos nós voltaremos, né, à casa do Pai que nos criou, né, que é luz, né, e que todos nós somos filhos de Deus que nos criou, explicando eles o dom da vida, né? Aí eu pensei também de a gente fazer com as crianças uma oração pelos entes que já se foram, né? A gente aprender, né? Colocar as crianças para fazerem uma oração espontânea, pedindo por alguém que já se foi e que eles estão com saudade, né? Alguém que eles conheçam, porque na verdade o tema da morte é assim, é difícil para gesto concreto, né? Porque, igual eu falei, cartãozinho pro morto não dá, né? Como eles mesmos dizem, que tem muitas crianças que falam que lá no céu tem mais uma estrelinha a brilhar. Então, seria nesse ponto aí, né? Que é o que eles conseguem colocar para. Eu penso, deixa eu colocar Vai o estar meu sempre pensamento olhando, né? também. Diante de tudo que a Mitsue falou, a Lurdinha também falou, a colega Márcia falou, mas eu sinto, assim, aquela necessidade de você demonstrar para aqueles que ficaram da família, que foi o ente querido, um apoio, uma conversa, o chegar na casa daquela pessoa e dizer, eu estou aqui com você, vim dizer que você não está sozinho, que a pessoa que foi está no colo de Deus. A gente sente muito essa falta. Então, eu faria esse gesto concreto com os meus catequizandos. Excelente, Lu! Isso mesmo. Gente, isso é uma prática que se perdeu. Antigamente se fazia uma novena depois que as pessoas morriam. Vocês se lembram disso? Ou já chegaram a saber que em algumas comunidades ainda faz isso? A tal da novena de 7 dias, é 7 dias visitando aquela família enlutada, reforçando a presença de Deus, o apoio da comunidade, né? É claro que agora, na pandemia, isso está impossível, né? A gente não consegue isso. Mas, a gente sente muita falta desse momento, né, Rodrigo? Porque quando está lá no cemitério, hoje a gente não são todos os enterros que pode se aglomerar, mas a gente volta para casa, você volta com um vazio muito grande, né? E esse 7º dia, parece assim que abriu-se um buraco. Então, quando chega alguém na sua casa que veio te visitar e que não pôde estar lá, a gente se revigora, sente mais fortalecido, né? Não vamos deixar de sentir a ausência do que foi, mas vem um certo conforto e consolo para o nosso coração. Outra coisa que a gente pode tratar como gesto concreto é dizer que a vida não para aqui. Claro, a gente vai trabalhar a ressurreição. Legal? Então, um princípio, Jesus como primeiro, diz o Evangelho, né? Diz o apóstolo Paulo, como o primeiro nos precedeu no céu, como aquele que ressuscitou. E nós todos como consequência da ressurreição de Jesus. É o embasamento teórico que a gente vai trazer lá na nossa palavra. A gente pode falar que a vida não termina aqui. E que aqueles que nos precederam, que já morreram, deixaram suas marcas. A gente pode construir, por exemplo, uma árvore genealógica. Você provoca a criança a sentar com o papai e com a mamãe, com o tio e a titia, e ele vai escrever a sua árvore genealógica. E vai dizer, olha, há mais de 200 anos, ou 50 anos, 60 anos, sei lá, né? A capacidade de se recordar que os pais terão, eles vão poder falar, olha, aquele lá que já partiu, olha onde ele chegou com a gente aqui. Então, a vida não cessou lá, ele foi para Jesus, mas ele deixou a gente aqui para continuar a sua obra, para continuar a nossa família.
nós somos membros de uma família, e aqueles que morreram, eles morrem, mas deixam um legado. E a gente é parte desse legado. Seus exemplos. Pelos exemplos. Às vezes você não é filho de sangue, mas você está recebendo a educação daquela família, então você pode tratar isso também para filhos não sanguíneos, né? Então veja que há possibilidade de você tratar um tema tão polêmico ou difícil, né? Além de ir ao cemitério. Porque muitos poderiam pensar, vamos ao cemitério, vamos refletir a vida, que não é difícil e não é impossível. Mas vamos pensar essa realidade mais vida, como a Mitsue provocou, gente. Vamos ver que a vida é importante ser vivida. A gente está aqui para isso. É dar continuidade àqueles que nos antecederam. Gente, alguma outra coisa que vocês gostariam de... Algum tema importante, assim, algo nesse sentido, de preparar um encontro que é complicado da gente tratar? Eu acho muito importante também não preparar o encontro sozinho. Sempre com outro colega para preparar junto, porque aí o que acontece? São mais ideias, né? Aí a gente, e assim, o que trabalhou na turma, trabalhar na outra turma. Tem temas, na verdade, que no nosso planejamento estão em todas as turmas, das crianças menorzinhas até na perseverança. Então, assim, quando a gente junta para planejar, fica muito mais fácil e, assim, muito melhor, né? Porque aí são várias cabeças pensando juntas. Verdade, muito bom. Ok? Eu tenho um tema que eu acho muito difícil de preparar. Pois não, Elisete. Como sou novata, eu sempre recorro à tia Lu, à tia Rita e à tia Lucimar, que me dão socorro, às vezes, quando eu preciso, sabe? Para mim é o tema perdão, como é difícil fazer as crianças entenderem o perdão. Eles acabam fazendo o encontro da catequese, os momentos escolares que eles lidam com outras crianças e aquelas desavenças que eles não perdoam de jeito nenhum, eles acham que tudo tem que vingar, tem que vingar. Eu acho dificílimo trabalhar esse tema. Uhum. E aí, gente, qual que seria o gesto concreto para a gente tratar o tema do perdão? Que embasamento teórico nós temos, né? Nós temos Jesus que fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, nós temos correção fraterna, como nós já falamos, né? Então, acho que agora é a ação. Qual seria a vivência, né, desse encontro com Cristo através da misericórdia para uma criança que, às vezes, releva aquilo que é feito contra ela e ela não se sente magoada, ela esquece com facilidade. Como trabalhar o perdão para essa criança? Mas que sofre abuso, a gente vê criança sendo abusada, isso fica marcas no inconsciente, futuramente, se não for tratado, né, vai dar problemas, então a gente tem que tratar, claro que sim. Mas então, como que a gente trataria isso? Quem tem ideias? Uma das minhas catequizandas, que fosse na menina que sempre não trabalhava, minha mãe demonstrava o cabelo dela, a menina pintava com ela. Aí eu dei ideia para ela que quando ela fosse na escola, ela levasse para essa coleguinha ou uma flor ou um bombom. E falasse com ela assim, eu trouxe para você porque Jesus te ama. Nossa, ela quase me bateu. Ela achou um absurdo. E se a menina só pisa nela, por que ela ia fazer isso? Aí eu mostrei para ela que ela não poderia igualar a menina. Se ela achava feia as atitudes da menina, por que não fazer ao contrário? Deu assim um pouquinho... Foi difícil de eu convencer ela, mas amenizou um pouco a situação. Uhum. Eu penso que o perdão, Rodrigo, eu penso que o perdão tem duas margens para interpretação. Eu acho que quando a gente perdoa, porque é difícil a gente perdoar, a gente se colocar no lugar do outro e a gente receber o perdão, porque a gente repensar nas nossas atitudes. Então, não é só o perdoar,
é também ser perdoado pelo outro. Então, eu acho que tem que levar as crianças. Eu penso que a catequese ela tem que partir muito da vivência da criança. Porque a criança já tem uma vivência. E nessa vivência é que ela vai se colocar no lugar do outro. Da realidade que ela vive, das situações que ela passa. Eu acho assim, entendeu? E quando ela fala levar uma flor para o amigo, aquela amiga colocou aí, eu acho assim, que aí é uma forma de demonstrar para ele, você é importante para mim, né? E fazer o outro pensar diferente. Uhum. Eu acho que durante a quaresma, que é um tempo propício para a gente tratar o perdão, né? Ele deveria estar implícito durante todos os finais de semana da quaresma. A gente não pode, claro, sanar o tema do perdão num encontro só. Então, tem que tratar, por exemplo, sobre eu ser perdoado das minhas faltas. Eu sou digno, Deus me ama além das minhas misérias. Olha que interessante. Mesmo que eu pequei contra o papai e com a mamãe, mesmo que eu contei uma mentira, né? Então, Deus me ama e meus pais também me amam. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer. Né? Eu preciso assumir que eu errei. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, um encontro sobre o reconhecimento das nossas próprias faltas. Sempre tendo presente que a gente não deve expor uma situação da criança nesse caso, porque a gente está caindo no perigo de expô-la a questões futuras, bullying, etc. Então, a gente tem que criar uma situação-problema aqui. Né? Um exemplo de fora, trazer um exemplo de fora. Você pode até criar ou inventar uma história, ou você traz uma história de uma outra pessoa que você não conhece, ou que as crianças não conhecem. Porque é sempre um perigo você expor uma situação. Né? Exatamente. Aí, no próximo encontro, você trabalha o lado acolhedor do Senhor. Né? O filho pródigo, por exemplo, Deus que acolhe, faz festa, né? Deus que nos ama antes mesmo que a gente mude, né? Então, olha que bonito esse tema, né? Do filho pródigo, você trabalha o perdão, né? O pai que tem essa postura de revestir o filho com a sua dignidade quando lhe dá um manto. Então, olha, é um gesto concreto que você pode também praticar, né? Através do abraço. O abraço é uma forma de perdão. Mitsué. Eu pensei também que a gente pode trabalhar nesse tema do perdão, a gente precisa trabalhar a respeito da mágoa, da limpeza do coração. Então, tem várias dinâmicas, várias atividades concretas que a gente pode fazer com essa coisa de limpar o coraçãozinho, de não guardar mágoa, porque se a gente não guardar, porque para criança isso é mais fácil. Se ele não guarda mágoa, é mais fácil dele perdoar ou dele ser perdoado. Tem a historinha da criança que joga, o pai leva a criança para jogar carvão, parece, numa camisa branca, e no final ela vai jogando, porque tudo que é ruim ela vai jogando ali. E depois, quando ela chega dentro de casa, a roupa dela está toda suja também. Porque, então, assim, se eu não perdoar, eu também não posso ser perdoado. Então, assim, levar a criança a perceber essas duas áreas, né? Esses dois extremos. Quando eu não perdoo, eu também não estou preparado para ser perdoado. Tem muitas histórias para a gente trabalhar com as crianças, para a gente trabalhar essa coisa do perdão. Tem aquela dinâmica do pedaço de madeira, né? Que você pede às crianças para pregar pregos, e depois, como um ato de perdão, né, você tira os pregos. Mas só que ficam as marcas. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, a mágoa, que é fruto do mal que nos foi causado, né? Que não tem como a gente sarar, elas são como feridas cicatrizadas que, apesar de perdoadas e curadas, elas vão ficar para sempre. Então, a gente tem que fazer o que com essas marcas, né? Então, tem algumas histórias bonitas dos santos que a gente pode tratar. Da folhinha amassada, né? Que amassa a folha e a gente abre, pode passar, mas que fica marcado, né? Elisete, o que você achou aí dessas ideias sobre o perdão? Meu microfone está ligado? Tá, estamos te ouvindo. Eu não sei fazer muita dinâmica, porque eu não sou
Tem pouco tempo que eu fui catequista, logo em seguida virou a pandemia, então eu não estou sem trabalhar, sem nada. E eu não sou professora, eu sou simples, eu não sei muito trabalhar com dinâmica, eu vou mais assim no dia a dia e na convivência com as crianças. Mas eu gostei, numa próxima, quando eu precisar, eu já sei aonde recorrer, eu vou correr atrás delas para pedir ajuda. Elisete, é muito importante a sua fala, porque a gente pode pensar que para ser um bom catequista precisa ter pedagogia, precisa ser professor, precisa ser conhecedor da palavra de Deus, e não, isso não são critérios fundamentais para a gente ser catequista. O que a gente precisa ter para ser um bom catequista é a gente ter fé. Então, você tendo fé, você tendo vontade, você vai correr atrás, você vai dar conta, as crianças vão perceber que você, no seu jeito, eu nem vou chamar de jeito simples, porque às vezes o simples é mais rico do que o que a gente vê aí de elegante, e às vezes é empobrecido, tem beleza, mas não tem conteúdo. Então é isso que eu quero dizer, né? Eu nem vou chamar a sua catequese de simples, porque às vezes ela é muito rica, porque parte da experiência, parte da sua experiência de fé, parte da sua... Parou. E isso é mistagógico, porque você vai dizer aquilo que você experimenta. Mitsue, levantou a mão de novo. A Elisete tem testemunho. A Elisete faz um projeto, um trabalho maravilhoso com as crianças carentes do Marambaia. Então, na verdade, ela é um exemplo de catequista, sabendo fazer dinâmica, não sabendo. Ela faz um trabalho maravilhoso no final do ano com as crianças delas. É tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, ela está de parabéns e ela é uma catequista maravilhosa. Pode ficar tranquila, Elisete, que você é ótima no que você faz. Isso aí. E isso serve para a Elisete e para todo mundo, tá, gente? E serve para a Elisete, serve para todo mundo. Falei da Elisete, Rodrigo, porque a gente conhece ela, tá? Claro. Aqui, hoje, o Santa Clara está participando com a gente, arrumaram 3 catequistas na comunidade Santa Clara, olha que maravilha. Olha que bênção. O São João Batista também mandou mais acho que 3 catequistas. Então, assim, a gente está somando, tá? Estou muito feliz, sejam bem-vindos à nossa catequese. Deus abençoe. Eu estou adorando a Elizabeth Freitas ali, lavando vasilha, mexendo na cozinha e vendo o nosso curso. É isso mesmo. A gente faz de tudo, né? Que maravilha, gente. Eu fico encantado com o esforço de vocês de querer se reinventar. E olha, gente, de tudo isso que a gente falou, ainda tem a questão do pós-pandemia, né, que virá a impactar diretamente a nossa prática catequética, né? Essas crianças vão vir deficitárias de valores, né? As famílias estão saturadas, né? Houve um desacompanhamento religioso por parte dessas crianças da família, muitas vezes por medo, claro, é entendível, não veio à missa, então, quer dizer, não trabalhou fé dentro de casa, são 2 anos sem acesso ao conteúdo. Como trabalhar tudo isso ainda num contexto pandêmico e pós-pandêmico? A gente vai ter que se reinventar nessa prática catequética pós-pandemia e realmente ter uma sensibilidade de entender que as crianças virão, talvez, piores do que a gente deixou, né? Quando a gente ia iniciar a catequese 2020 e não conseguiu, tá bom? Inclusive... Eu estou querendo saber das atividades do mês que eu coloquei lá no CPP, se o pessoal está fazendo, se alguém já fez algum mural na comunidade, se teve retorno dessas atividades, para a gente poder passar para a gente colocar. Eu falei com o Gabriel que na semana que vem a gente já mandaria para ele alguma coisa a respeito dessas atividades, para colocar nas redes sociais. Alguma comunidade já fez?
Vamos deixar isso como gesto concreto para esse final de semana. Tenho certeza que muitas comunidades vão se reunir hoje ainda e amanhã, né? Algumas e amanhã, para que durante esse final de semana reforce e defina datas. Até quinta-feira eu vou mandar para a Mitsue, nem que seja foto de 3, 4 atividades realizadas, para que ela tenha material para elaborar a publicação, tá? Porque isso vai... Como a gravação daquela menina fez diferença nessa atividade da catequese? Aquilo foi uma bênção. Quando foi publicado, aquilo gerou comentários muito positivos. Aqui, deixa eu te falar, eu estou começando agora, né? Aham. No curso, porque eu não estava a Milce, eu acho. Aí a Lindalva, que é a coordenadora agora da comunidade, eu acho que ela deu esse papel, porque ela disse que o padre falou que enquanto nós não formarmos, nós não ia poder estar trabalhando. Aí a Lindalva que está com aquele coisa que vocês mandaram, aquele trabalho, Pois é, eu acho que as crianças daqui fizeram, mas aí vai ter que ver com ela, se ela fez para levar para lá, se ela vai montar o mural aqui. Aí eu não estou sabendo como que está. Procurem se inteirar dessa situação, porque mesmo que a gente não esteja na ativa, a gente já está envolvido com a causa, né? E, de fato, nesse caso, é só cobrar ainda algo ou os pais que levaram a atividade para que devolvam. Isso aí não é atividade catequética, né? Você está só fazendo mesmo a ponte entre a Mitsue e os pais lá na ponta. Então, você pode correr atrás dessa situação para que a Mitsue tenha conteúdo para a gente fazer a publicação aqui na página do Facebook da paróquia. Então tá jóia, então. Obrigada. Tá bom, Simone? Obrigado, viu? Mais alguma coisa, Mitsue? Ou podemos encerrar por hoje? A missa da catequese, todo domingo às 9 horas. Mesmo que as crianças não queiram vir da sua comunidade, as catequistas estão convidadas, convocadas a participar com a gente, porque a gente está com pouca criança, a gente precisa de leitores, a gente precisa de catequista para comentar a missa da catequese. Então, quem quiser, é só depois me falar no privado, que quiser participar, que quiser trazer um sobrinho, um filho, para ler, para participar. Então, a gente está aberta, a missa está todo domingo às 9 horas. Então, e falar, gente, eu coloquei nos grupos hoje a respeito da importância dessa formação. A gente já está fazendo online porque por causa da pandemia. E quer dizer, online é muito mais fácil as pessoas participarem. Então, aí, assim, fala com colegas, os coordenadores de catequese, falar com as suas catequistas, porque a gente fica triste, porque, na verdade, aqui, ó, nós somos hoje quase 30. Só que são mais de 50. Quer dizer, onde estão os outros catequistas? Aí só uns vão participar da formação, os outros não, por que não? E, assim, não tem nenhuma justificativa. Então, na verdade, aí a gente fica assim, de pé e mão quebrada, porque a gente sabe o que a gente faz, né? A gente sabe que cada um... A Dulce hoje pediu até para justificar, porque ela não está passando bem, e é por isso que ela não está participando. Mas, assim, a gente conta, né, com o apoio de vocês. Na verdade, eu estou anotando quem participa direitinho, para depois passar para os coordenadores de comunidade. É muito importante para a gente. São momentos ótimos que a gente passa aqui. E são poucos encontros. Então, na verdade, assim, é muita troca de experiência. Então, é muito bom. E aí, assim, o padre se dispôs a fazer, né, a gente fazer essa formação, e depois o pessoal fica, na hora que vai reunir nos grupos, fica, a gente quer formação, a gente quer formação, a gente quer formação. Mas na hora que tem a formação, as pessoas não participam. Então, a gente fica, às vezes, meio chateado, que parece que a gente, né... assim, na verdade, o Rodrigo fala sempre que a gente tem que fazer bem feito com quem está, né? Com quem quer. Mas, assim, depois, na hora que for voltar para as salas de catequese, aí tem um monte de catequista que não fez a formação. E é muito importante você estar sensível que alguns não estão participando ao vivo aqui com a gente, né?
mas estarão assistindo essa gravação depois e aí tendo acesso ao conteúdo. Então, salvaguardando essas pessoas, realmente tem aquelas que não estão participando de nada. Essas têm que ser buscadas, integradas na formação, porque daqui a pouco começa a voltar as nossas catequeses e ela chega lá coçando a cabeça e fala assim, eu vou partir de onde? Aí vocês vão lembrá-las assim, mas lá no encontro com o Rodrigo, ele falou que a gente tem que partir do planejamento paroquial, né, do planejamento catequético. Ah, mas eu não participei da formação. Aí você vai dizer, então, tá vendo por que era importante você participar da reunião? Então você vai ter essa oportunidade. Tá bom? Próximo encontro daqui a 15 dias, correto? Isso. Estaremos reunidos novamente. 15 dias vai cair que dia? Vamos olhar aqui no calendário. Dia 5 de junho. 5 de junho. Dia 5 mesmo horário? 3 horas. Se vocês acharem melhor. Eu acho que 15 horas é um ótimo horário. Muito bom horário. Então tá bom, gente. Ô, pessoal, e hoje tem uma live de Pentecoste, agora a partir das 5 horas, no endereço aí da paróquia. Quem quiser participar, quem quiser estar lá, tem adoração, tem louvor, participem. Lá no Facebook e no YouTube, né, que você pode assistir na televisão. Paróquia Nossa Senhora Aparecida no Porto Buriaé. Esse que você digita lá, vai aparecer. Tá bom? Ô, gente, oi, por favor. Deixa eu te falar, você falou sobre um conteúdo da catequese tem digital ou é livro? Já tem, Mitsue, os conteúdos anuais que se trabalha cada final de semana? Você já tem isso? Essas atividades? Não. Que eu tô... O planejamento da catequese anual com os conteúdos para cada final de semana. Não é isso também não. Não é isso que não. Que nós, catequistas, tínhamos que ter tipo um livro, né? Para a gente estudar. Ah, bom, não existe um livro, não. Da catequese, não. Ela deve estar falando desse que o Fernando está trabalhando. Isso. Eu já comuniquei no grupo. É só você clicar lá, está no grupo das comunidades, é só clicar lá que tem o PDF. Você pode baixar no seu computador e imprimir, se você quiser, para você ler. Ou leva numa lan house, você imprime lá na lan house, porque são 150 páginas, né? Então, e se quiser comprar na internet, é na Paulus, é R$32 o livro prontinho. Olha e quem não quiser pode imprimir. Então tá, é porque eu não entendi. Até que no computador é melhor, online até melhor. Aqui na paróquia eu estou disponibilizando um livrinho do Padre José Ricardo, algumas comunidades já compraram, né? Chama-se Formação Teológica para Ministros da Palavra, Eucaristia, Liturgia e Catequese. Ali tem os fundamentos da nossa fé, o que a gente acredita, quais são os sacramentos. Ali tem quais são as práticas litúrgicas que a gente realiza, o nome dos objetos litúrgicos, porque vai ter um encontro que você vai trabalhar a liturgia com as crianças, a liturgia da missa. Então, por exemplo, esse livro ele é muito bom. Está sendo vendido aqui na Secretaria Paroquial a R$20. Então, é um livro muito bom. Se você não tem, adquira. Alguns já têm, então você pode estudar aquele livro também. Ele é um conteúdo muito bom e serve como embasamento para você trabalhar vários assuntos na sua catequese, né? E ele é uma linguagem muito, muito fácil para que você também consiga passar para a criança com qualidade, né? Maravilha? Maravilha, obrigada. Então, Elisete, faz uma oração encerrando esse momento para a gente. Pode começar? Pode, por favor. Senhor, eu queria te agradecer por este momento, por essa oportunidade, e mesmo em pandemia, nós estamos juntos, mesmo que seja online, para procurar fazer o melhor
de nós, para que possamos colocar a nossa fé em prática. E, Senhor, abençoe o Rodrigo, que está nos instruindo, e todas as catequistas que assistem com carinho e que obtenha bastante êxito em tudo que ouvir. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, padroeiros de nossas comunidades, rogai por nós. Nós estivemos reunidos, rezando sempre um pelos outros e pelo Fernando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Lembrando, em aniversário do Padre, reza pelo Padre a celebração de hoje, reza uma Ave Maria, reza para que ele seja fortalecido no seu ministério, na sua vida, que Deus lhe dê saúde. É muito importante que a gente reze pelo nosso Padre, tá bom? Fiquem com Deus. Deus também. Ficam todos com Deus. Tchau, amém. Até o próximo.